Hoje eu vou falar sobre manifesto de transporte de resíduo e como você pode prestar consultoria ambiental nesse nicho que é um dos que mais crescem no Brasil. Não é de hoje que a gente vê números, dados de crescimento populacional, onde mostram o crescimento da população e o aumento da geração de resíduo. E a gente vê outros números também sobre o aumento de geração de resíduo por pessoa, né? Em termos de litros, em termos de quilo e tudo mais. Isso mostra muito para a gente que presta consultoria ambiental. Independente do seu nicho, se você é da área rural, se você é da área industrial, se você presta consultoria ambiental na área litorânea, projetos dos mais variados, a área de resíduos, direta ou indiretamente, ela está ligada a uma oportunidade para você também ter clientes nessa área e prestar consultoria ambiental. Afinal de contas, a área de resíduos, ela desde 2010, quando foi implantada a Lei Federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12305 de 2010, ali ela traz um conceito já diferente. Ali ela mostra a estrutura de municípios, do estado, da federação, em ter um controle, em ter um gerenciamento, em ter uma rastreabilidade da geração de resíduo. E dentro da própria lei federal, lá atrás, a 12305, ela traz no artigo 21 a estrutura de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O que significa isso? É a estrutura base. É o que a gente precisa seguir para prestar consultoria ambiental nessa área, para elaborar um bom plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí depois vieram algumas decisões de diretoria, algumas normativas, algumas portarias a nível estadual. Então, quando a gente pensa na legislação federal sobre gerenciamento de resíduos, é importante a gente ver que o nosso estado, muito provavelmente o seu estado aí, já tem alguma legislação específica que trata da elaboração, por exemplo, de um plano de gerenciamento de resíduos. Exemplo, aqui em São Paulo, a CETESB ela tem a decisão de diretoria 130, que traz um termo de referência para a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive com a responsabilidade técnica. O profissional que faz a elaboração do plano, o profissional ou a pessoa que é responsável pela implantação e execução daquele plano de gerenciamento de resíduos. Depois vieram processos de licenciamento ambiental exigindo PGRS. Ou seja, a gente já está falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, depois algumas decisões de diretorias, portarias normativas no seu estado, e agora a gente está falando sobre a exigência num processo de licenciamento ambiental, que você como consultor ambiental tem total habilitação para desenvolver, também exigindo um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um PGRS. Aqui é muito comum, hoje, tanto órgãos municipais, ambientais municipais, quanto estaduais, exigirem planos de gerenciamento de resíduos sólidos para a emissão da licença de operação, para finalização de um processo de licenciamento ambiental. Então é muito comum, ou seja, é mais um ponto onde a gente pensa na área de resíduos e focado em serviços e oportunidades para a gente prestar consultoria ambiental. Mas, enfim, depois disso ainda vieram agora, e mais recentemente, não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo, mas mais recentemente, os conceitos e as aplicações sobre logística reversa. Ou seja, uma embalagem gerada de um resíduo, ela precisa voltar ao seu gerador. E de que forma isso volta? Imagina só, né, uma embalagem de amaciante. Eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus alunos lá dentro do Ambiental 360. Imagina uma embalagem de amaciante. Imagina que esse fabricante dessa embalagem, ele colocou essa embalagem lá no comércio, lá no supermercado, na prateleira. O consumidor, nós fomos lá, compramos essa embalagem, levamos para nossa casa, usamos e depois descartamos isso. E aí tem todo aquele ponto que tem gente que faz a reciclagem, tem gente que não faz, tem gente que separa, tem gente que não separa. Enfim, tem município que faz a coleta seletiva, tem município que não faz. Mas enfim, qual foi o desafio da logística reversa? Era trazer, basicamente de uma forma muito assim, bem simplista, era trazer aquela embalagem de volta para o gerador dela. Só que é meramente impossível a gente pensar num cenário onde
o gerador vai lá, pega aquela embalagem de amaciante que eu comprei, leva para o processo dele, recicla e coloca no processo de novo. Então entra o conceito da logística reversa, que em muitos estados hoje do Brasil já tem um processo de exigência do compromisso, de um termo de adesão, do compromisso, de atendimento de meta em relação à logística reversa. Ou seja, é mais um ponto aonde se fala de resíduo e a obrigação, as obrigatoriedades, né, o que de fato precisa ser cumprido para que uma empresa que fabrica, que industrializa, que transforma, enfim, tenha o seu processo de licenciamento ambiental aprovado, a sua licença ambiental emitida. Então, a logística reversa é mais um ponto quando a gente fala em oportunidade para prestar consultoria ambiental na área de resíduos. E aí entra agora um conceito um pouco mais recente, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo, o MTR. E como é que a gente consegue aplicar isso na nossa vida como consultor ambiental? Como é que você, começando, pode ser que seja do zero, como é que eu faço um passo a passo para implantar, para que isso vire uma oportunidade para prestar consultoria? De uma forma bem assim histórica, lá no passado, quando isso estava sendo discutido através da portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, isso a nível federal, a discussão era a seguinte: como é que eu posso fazer, diante de tudo isso que já se tem, um PGRS, logística reversa, exigências no processo de licenciamento ambiental, como é que eu consigo, isso o órgão ambiental, tá? Vamos pensar Ministério do Meio Ambiente, nível máximo. Como é que eu consigo fazer a rastreabilidade desse resíduo? Não só usando a nota fiscal, porque a realidade é essa. Ainda muitos municípios, alguns estados, sempre foram através da nota fiscal, uma nota fiscal comum de compra e de venda do resíduo. Sempre foi dessa forma. Mas eles começaram a ver como é que eu consigo fazer um controle melhor da rastreabilidade desse resíduo, desde o gerador, desde o transportador, desde o armazenador temporário, caso aconteça, até o destinador final, até o destino final, ou seja, as 4 fases. E aí o grande ponto era o seguinte: através dessas 4 fases, eu consigo identificar perfis diferentes de clientes. Porque olha só, o gerador lá no início, quando a portaria 280 ela foi de fato implementada, o gerador não sabia como fazer um MTR, onde tinha que cadastrar, se era no Sinir, se era no Sigor. Cada estado tem a sua plataforma, ou alguns estados usam a mesma plataforma, por exemplo, o Sigor. Ah, mas eu transporto resíduo para outro município, aliás, para outro estado. Como é que eu faço isso? Eu preciso preencher nos 2 formulários, Sinir, Sigor? Como é que eu tenho essa logística? E aí foi que o desafio foi lançado. Isso tornou-se de uma legislação, que é o que acontece na maioria dos casos, eu digo que 99,9% dos casos de quem presta consultoria ambiental é assim. Surge uma legislação nova, uma portaria nova. O nosso desafio é, deixa eu entender o que é essa portaria, como ela vai afetar não só a minha vida, mas as dos meus clientes, exatamente isso que eu penso. Como que a portaria 280, eu faço a impressão dela. Isso serve para tudo. Tudo que faz parte do meu nicho de atuação. E é importante você também ter isso muito claro. Porque a área ambiental, só fazendo um parênteses, ela é gigantesca. Se eu quiser abraçar tudo o que eu vejo, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Porque ela é gigantesca. Então, quando eu defino a área de resíduos, por exemplo, como um nicho de atuação na minha consultoria ambiental, eu preciso definir subnichos de atuação para que eu consiga ter um nível de clareza de pensar o seguinte: olha, essa portaria 280 ela vai me afetar desta forma. Então eu vou lá, leio, faço um rascunho mesmo, escrevo na própria portaria, na legislação, o que pode ser exigência, o que pode acontecer, o que o meu cliente vai ter que fazer, porque isso vai se tornar oportunidade para que eu possa ajudá-lo na resolução daquele problema, daquela exigência, daquela situação. Porque quando bater lá para fazer o licenciamento ambiental, vai vir a exigência.
me apresente as declarações de movimentação de resíduo lá do órgão ambiental. Então eu preciso entender o que muda, como isso se aplica. Então imagina só, uma portaria nova, trazendo esse conceito de rastreabilidade de resíduo. O gerador não sabia como preencher e onde preencher, quando preencher. O transportador, que são os caminhões que vão transportar o resíduo, seja classe 1 perigosos, seja classe 2 não perigosos, reciclados, eles não sabiam como se cadastrar. O armazenador temporário, que precisa ter uma licença ambiental específica para armazenar aquele resíduo, seja uma área de transbordo, enfim, ele não sabia como fazer isso. O destinador final não sabia como fazer isso. Se cadastrar, o que precisa ter, se precisa ter licença ambiental, se não tem. Tem destinador que tem a licença de operação ambiental, tem destinador que tem o certificado de dispensa de licença ambiental. Então, tudo isso foi surgindo e eu fui observando como uma nova oportunidade de mais um serviço que eu poderia prestar. Agora, sendo bem sincero, se a gente pegar a legislação, fui artigo por artigo, mas com um olhar da seguinte forma: como, através desse artigo, eu consigo gerar uma oportunidade para prestar consultoria ambiental. E o que significa oportunidade, para a gente deixar bem claro isso? Significa ter clientes, ter faturamento com o meu conhecimento. Ou seja, esse é o intuito do que a gente estuda, pelo menos é o que é para ser. Primeiro, ter a nossa ética, o nosso profissionalismo nas questões ambientais. E segundo, a gente conseguir viver dela de uma maneira que seja relativamente saudável, boa. Viver da nossa profissão como eu hoje faço, já há 14 anos prestando consultoria ambiental. Então é através dessas pequenas mudanças que a gente começa a enxergar as oportunidades. E aí a gente vê a oportunidade num ciclo, falando do MTR, desde a emissão do MTR, do Manifesto de Transporte de Resíduo, até o Certificado de Destinação Final, o CDF, que é um agrupamento de todos os MTRs, você precisa gerar e mostrar para o teu cliente como é feito isso, e as DMRs, que são as Declarações de Movimentação de Resíduo, que precisam ser enviadas trimestralmente ao órgão fiscalizador. Ou seja, é um relatório, é um produto, é um serviço que você pode gerar como serviço para você prestar consultoria ambiental. Todo esse ciclo, fazer o acompanhamento na geração do MTR, fazer o acompanhamento na emissão e geração dos certificados de destinação final e fazer a emissão e o envio das DMRs para o órgão fiscalizador. Com isso, a gente consegue enxergar novas oportunidades, novos horizontes que ainda virão, que podem vir através de um MTR. Porque o que se cria agora? A base. Então, o órgão ambiental ele está agrupando, ele está recebendo as informações para ter um histórico, porque isso é relativamente novo ainda. Então, olha o nível ainda que pode chegar com toda essa informação que a gente tem hoje. E ainda sabendo que existem as suas falhas, que tem geradores ainda de resíduo que não têm a sua licença ambiental regularizada, que ainda tem destinadores de resíduo que não estão adequados para receber determinado resíduo. Outra forma legal também que aconteceu muito e ainda acontece, que é a questão dos treinamentos. Então eu posso prestar consultoria ambiental na área de treinamentos, então eu posso orientar o meu cliente, olha, você precisa fazer isso para gerar o MTR, esse passo a passo, cadastrar na plataforma, entrar no sistema, emitir MTR, colocar todos os dados do gerador, CNPJ, todos os dados do transportador, nome do motorista, placa do caminhão e todos os dados do destinador. CNPJ, o endereço, a licença ambiental e o tipo de resíduo, quantidade, todas as informações daquele resíduo. E depois as DMRs, para emitir tanto as declarações de movimentação de resíduo quanto os certificados. Eu posso dar um treinamento para esse cliente, para ele fazer sozinho, para ele caminhar com as próprias pernas e depois eu faço uma manutenção, um acompanhamento, de repente um acompanhamento quinzenal, mensal, trimestral, para eu acompanhar, ver se tudo isso está sendo feito da maneira correta, como a legislação solicita, seja portaria, seja decisões de diretoria, enfim. Então isso serve também como uma forma de você prestar consultoria ambiental
num nicho específico, que é a área de manifesto de transporte de resíduo. Virão coisas novas, com certeza, essa legislação ela vai mudando, ela vai se adequando, e é importante a gente estar ligado para que cada mudança dessa, cada ajuste desse, se for no seu nicho de atuação, na área que você escolheu atuar, prestar consultoria ambiental, com certeza isso vai ter um impacto lá no teu cliente. Então, consequentemente, você se capacitar, buscar informação o quanto antes, você tem mais ferramenta, você tem mais argumentos, você tem mais informações para prestar uma boa consultoria ambiental. E se você quiser saber mais sobre o meu método, onde eu ensino você a viver da consultoria ambiental, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, no meu Instagram também, Ambiental 360. Meu método completo, com mais de 2.000 alunos que vivem da consultoria ambiental.